Boa noite, a paz. Boa noite. Vamos colocar um louvor enquanto a gente aguarda que as pessoas entrem para estarem aqui conosco. Bem-vindo, Leal. Leal, esse Débora sempre fiel. Seja bem-vindo. Bem-vinda, Ju, aqui e aí. Manda os aviãozinhos, convidem as pessoas a estarem aqui conosco. Esses dias nós temos tido uma carta pastoral bem difícil, mas necessária, né? Porque a palavra do Senhor, ela realmente é toda necessária, não é uma parte ou outra, é de Gênesis e Apocalipse. Convidem as pessoas a estarem conosco. Deus é bom, maravilhoso e vai ter uma palavra para o seu coração. Agora, se quiser ir para o lado, Paulo vai ter que botar mais fraco desse Paulo. Mas ele vai botar no chão, senão ele vai cair. Longe? Tá bom? Não, vamos comer já. Pode deixar, pode deixar. Agora vamos ler Efésios 6, a partir do verso 10, que é a armadura, né? A nossa armadura do cristão. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus. De novo. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E como eu sempre peço, né, orem também aqui por nós, por esse movimento Déboras, que toda segunda-feira está aqui ministrando a palavra,
além de orar por nós, convidem mais pessoas a estarem conosco, a ouvirem a palavra do Senhor. Agora eu vou orar por Rafa, que é ela que vai ministrar a palavra hoje. Senhor Deus e Pai, obrigada, Pai, por mais uma segunda-feira. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntas, Pai. Ó Deus, que Tu faça aqui hoje, nesta noite, o que Tu quiseres fazer, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa agir em nós e através de nós. E principalmente, Senhor, em Rafa e através de Rafa, que vai trazer, Senhor, essa ministração. Ó Deus, fala conosco, assim como Tu já falaste com ela, Pai. E que da boca dela só saia aquilo que Tu queres, Senhor, que a gente escute, que a gente saiba, que a gente aprenda, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida dos dela, Pai. Enquanto ela está aqui ministrando a Tua palavra, que Tu possa ir lá, tomar conta da sua casa, dos seus filhos, do seu neto, da sua nora, Senhor. Que Tu esteja lá com todos, Pai. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom? A paz, Senhor. Vamos dar continuidade, né, ao estudo que a gente vem trazendo. Como a Albinha falou, né, não tem sido fácil, né, os estudos, porque são palavras que nos confrontam, mas que é necessário, né? Toda a palavra do Senhor, ela é necessária e ela é útil, como a própria palavra diz, né? É útil para o ensino, para que a gente possa verdadeiramente caminhar no que o Senhor, né? Nosso Senhor Jesus nos ensinou enquanto estava aqui. Então vamos dar continuidade à primeira carta a Timóteo, né? Já estudamos os 3 primeiros capítulos e vamos para o capítulo 4, né? Minha oração durante toda a semana foi exatamente que o Senhor me faça falar aquilo que Ele quer e não o que eu achar melhor, porque é um privilégio poder falar da palavra do Senhor, porque a gente aprende muito, a gente é confrontado, a gente é ministrado, né? E o Senhor fala inúmeras coisas, mas que o Senhor a nossa oração é sempre essa, que Ele fale através de nós aqui nesse momento aquilo que Ele quer. Capítulo 4, eu vou fazer a leitura e depois vou pontuar algumas coisas que o Senhor falou mais fortemente ao meu coração. 1 Timóteo, capítulo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganosos e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. Essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza.
até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si quanto aos que o ouvem. Então, esse é o capítulo. Então, se você se atentar a cada versículo, já tem uma grande mensagem, né? Em cada versículo. Então, eu encorajo todos a buscar esses ensinamentos, porque eu tenho aqui um tempo limitado para falar aquilo que mais tocou meu coração. Mas cada um deve se dedicar, assim como a própria palavra disse aqui, né? Dedique-se ao estudo, né? A leitura pública da palavra. É o que a gente está fazendo aqui, né? A gente faz a leitura, a gente exercita, né, um ensino, que é passar os conhecimentos que chegou até nós, através do que a gente buscou e através do Espírito Santo, porque a verdade é revelada através do Espírito Santo, aqueles que buscam, né? E é isso que estamos fazendo aqui, buscando a verdade revelada através do Espírito Santo. Então eu quero pontuar, como eu falei, algumas coisas que eu senti mais forte, né? Porque é muita coisa que tem aqui em um só capítulo, é uma infinidade de ensinamentos. Mas no início, né, o capítulo começa dizendo que o Espírito diz claramente, né, está evidenciando algo que precisa, né, ter atenção. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganosos e doutrinas de demônios. Então aqui a gente está falando da apostasia, né, que é abandonar a fé. Então, se alguns abandonaram, é porque tinham, né, proferido essa fé. Para a gente abandonar algo, a gente precisa, né, ter esse algo em algum momento. Então, está se falando, o tema central aqui é esse tema, né, do abandono da fé cristã. E renegando, né, a doutrina que Jesus veio ensinar, né? E passaram a se dedicar aos espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, só aqui, se a gente for se debruçar nesse tema, tem muita coisa para a gente aprender, buscar, né, nas escrituras. Mas eu queria trazer esse tema em contraste com o que Paulo falou nos 2 últimos versículos do capítulo 3, que inclusive a gente terminou semana passada falando desses versículos e como é bonita essa mensagem. Então eu vou voltar para os capítulos 15 e 16, os versículos 15 e 16 do capítulo 3, que diz assim: saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que foi o tema que a Ana Valéria trouxe, né, de toda a postura que se deve ter na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja somos nós. Então, quem deve ter essa postura, né? Nós que somos igreja. Então, a gente tem que viver essa postura que o capítulo 3 traz de ensinamento. Versículo 16. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. E ele descreve que mistério é esse. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações e crido no mundo, recebido na glória. Então, esse aqui é o resumo, né, do que Jesus veio fazer, né, da concretização do plano de redenção
para a humanidade, revelado através do Espírito Santo, né, concretizado na vida de Jesus. Né? Deus se manifestou em corpo, né, na vinda de Jesus, foi justificado no Espírito, o Espírito Santo, né, testificou, né, quando ele foi batizado, ele desceu em forma de pomba e veio, né, em Pentecostes e testificou que Jesus foi visto pelos anjos e foi recebido na glória. Né? Então, é um resumo da mensagem de toda a Bíblia. E por que eu estou trazendo isso? Porque justamente é o contrário da renegação da fé. Né? Quando a gente crê em Jesus, a gente professa a nossa fé, a gente declara que o Senhor é o nosso Salvador e a gente passa a segui-lo, a gente tem que acreditar verdadeiramente no que ele disse. E o que ele disse está aqui na Bíblia, né? E a gente tem que buscar essa verdade. Então, a apostasia é o abandono da fé de uma verdade, né, que se acreditou e se passa a renegar buscando outros ensinamentos que Paulo diz aqui que são doutrinas de demônios, né? O total contrário do que a gente deve crer e seguir. E ele segue: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Então, homens hipócritas, aqueles que vestem máscaras, né, que falam daquilo que não vivem, né, e mentirosos, que o pai da mentira a gente sabe, né, que é o primeiro anjo caído e líder de todos os demônios, que traz esses ensinamentos enganosos. Quando a gente mente, a gente está seguindo esses ensinamentos. Então a gente deve se arrepender verdadeiramente e pedir perdão todos os dias, né, com cada um dos nossos pecados, assim como a mentira. E são, né, mais uma característica, são pessoas com a consciência cauterizada. Então são pessoas que, né, essa apostasia, ela não vem de repente. A mente vai sendo cauterizada a partir do momento que a gente vai aceitando pequenas concessões, pequenos desvios de comportamento da verdade, né? Que a palavra diz que a gente não deve se desviar nem para a direita nem para a esquerda, a gente deve seguir para o alvo, que é Cristo, e todos os ensinamentos que ele nos trouxe. E a gente vai, né, cada pessoa que vai cedendo, né, a esses ensinamentos enganosos, vai justamente cauterizando a mente, vai deixando a mente insensível ao Espírito Santo, insensível à verdade. Então, nenhum de nós está isento disso, né? Mas a gente tem que tomar cuidado e estar sempre se examinando, né, nos colocando diante do Senhor a partir da palavra. Então, a verdade é o que está aqui. A verdade é o que Jesus disse que nós devemos seguir, nós devemos ser. O contrário disso são esses ensinos enganosos, que ele traz, né, ele traz dois elementos, né, importantes de ensinamento, desses tipos de ensinamentos, que é ser contra o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Então, são ensinamentos que vêm de uma linha do judaísmo, né? Eles têm uma determinada linha de que diz que para ser mais espiritual é necessário, né, se abster do casamento, né, da relação, né, de homem e mulher. É porque eu ia usar aqui, mas eu
Tô com muitas atenções, então não sei nem se eu vou ler. Eu vou ler vou ler uma citação aqui. Mas, então ele traz, né, essa linha traz esses dois principais elementos de ensinamentos enganosos, que é se abster do casamento para ser mais espiritual e se abster de comida como carne, por exemplo, né, em determinados momentos específicos, ou simplesmente ter uma dieta específica, porque assim aquelas pessoas seriam mais espirituais. E isso é totalmente contrário aos ensinamentos do Senhor. Deixa eu abrir aqui minhas anotações, porque tecnologia aqui é difícil. E falou muito ao meu coração, porque eu fui uma dessas pessoas que era contra o casamento. Não dessa forma, para me sentir mais espiritual, mas esses ensinamentos eles vão tendo outras conotações. Então eu era o tipo de pessoa que acreditava que eu não preciso casar, né? Não preciso assinar papel, eu não preciso ter bênção nenhuma, porque Deus está vendo de lá tudo que eu tenho no meu coração. E eu fui entendendo ao longo da minha vida que isso é errado, né? A gente tem sim que seguir o que o Senhor nos falou como caminho certo, né? Então, como diz, né, que no verso 4 diz: pois tudo que Deus criou é bom. E Deus criou o homem, a mulher para o homem, né? Então, o casamento é algo muito importante dentro dos ensinamentos cristãos que a gente tem que seguir. Assim como Deus falou, né, que tudo que ele tinha feito era bom, lá em Gênesis, e nenhum alimento nos é tirado, né, porque quando a gente faz, tem um versículo que diz, né, comeis e bebeis para a glória do Senhor. Então a gente santifica, né, tudo que a gente vai comer. Então essa passagem, ela é base justamente para a prática da gente orar antes de comer, abençoando e consagrando aquela comida ao Senhor. Então, fazendo isso, dando ações de graças, nenhuma comida nos deve ser rejeitada. Tudo que a gente faz deve ser para a glória do Senhor. Então, a gente dá graças e pela oração, né, santificando pela palavra de Deus, tendo base na palavra de Deus, né, para a gente seguir exatamente o que Ele nos disse que tem que ser feito. Então, continuando o verso 6, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Então, Paulo está falando para Timóteo, né? Timóteo foi um menino, eu vi algumas referências falando que ele era uma pessoa que não tinha um posicionamento forte, uma postura forte, né? Então, muitos não queriam aceitar os ensinamentos dele, mas ele desde pequeno foi ensinado pela sua mãe, pela sua avó, né, aos caminhos do Senhor. Então, Paulo está dizendo aqui o que é que ele tem que ensinar. Então, que Timóteo, assim como cada um de nós, tem que sim ir contra os ensinos enganosos, né, vindo de doutrinas demoníacas, com o que vai fora, né, o que tudo que for fora da verdade do Senhor, do Evangelho, que é justamente o mistério da piedade. E eu quero entrar aqui, né, nisso, porque ele fala, né, rejeitem, porém, as fábulas profanas e tolas e exercitem-se na piedade. E aí eu estava vendo Augusto Nicodemos, ele falando sobre essa parte. Ele disse que Paulo não foi politicamente correto, porque tem algumas versões que falam de velhas, né? Velhas, enfim, um termo que não é politicamente correto, né? Segundo ele.
falando de velhas tolas, né? Porque citando assim as pessoas que perdem a lucidez e falam bobagem, né? Não sabem discernir o que é uma fábula do que são os fatos históricos. Porque aqui Paulo, assim como os apóstolos, eles tinham testemunhado aquilo que tinha acontecido. Porque Jesus andou sobre as águas, né? Ele operou milagres, multiplicou pães e peixes. Então, muitas pessoas dessas doutrinas enganosas confundiam as pessoas sobre o que realmente tinha acontecido, o que Jesus tinha feito e de coisas que eram fantasiosas, fábulas. Então, é necessário que a gente se concentre no que é a verdade, que é justamente se exercitar na piedade. Então, voltando novamente para o versículo 16, que fala, né, descreve toda a sequência, né, do ministério de Jesus, né, de ter vindo, né, Deus se manifestando em corpo, né, sendo justificado pelo Espírito Santo e completando toda a sua obra aqui na terra até que ele venha. O primeiro versículo fala que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. E nós estamos vivendo esses últimos tempos, né? Desde a primeira vinda de Jesus até que ele volte novamente. Esse é o fim dos tempos, né? Onde nesse tempo muitos abandonarão a fé. E dentre esses muitos, nós estamos todos sujeitos a isso. E para se opor a isso, a gente tem que exercitar a piedade. Então, fui buscar o que era a piedade, o que era esse mistério da piedade, que é exatamente a virtude de viver em adoração ao Senhor, né? De se render a Ele verdadeiramente e ter uma postura de misericórdia, de compaixão, de viver verdadeiramente o Evangelho. E aí tem uma citação de João Calvino que diz assim: eu chamo piedade aquela reverência unida ao amor de Deus, que o conhecimento de seus benefícios induz, pois até que reconheçam que devem tudo a Deus, que são nutridas por seu cuidado paternal, que Ele é o autor de todos os seus bens, que nada devem buscar além dele, nunca lhe renderão um serviço voluntário. A piedade, portanto, é a busca de um sentido cada vez maior pela presença de Deus. Então, o mistério da piedade é esse: você aceitar verdadeiramente o que Jesus fez por nós e, por isso, viver em piedade, entendendo que tudo é do Senhor e viver verdadeiramente isso. A misericórdia, que é uma das coisas mais difíceis da gente exercer, né, para com o outro, né, não condenar, não culpar, não apontar o dedo. Eu tenho uma dificuldade gigante dentro de casa, né, e ainda mais, né, com os outros. Então é isso que a gente tem que buscar, né, em vez de estar duvidando da palavra, duvidando do que Jesus fez, do que ele ensinou, a gente tem que mergulhar justamente na piedade e exercer o verdadeiro cristianismo, buscar ser isso, que é o que Paulo segue falando para Timóteo. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da vida futura. A gente sabe que o exercício físico é importante, né? Quem já passou dos 40 sabe a importância do exercício físico durante toda a vida, né? Porque quem não fez, assim como eu, está sentindo na pele a falta. E ele é importante e é proveitoso, mas para o nosso corpo é perecível,
Mas a piedade, ela é proveitosa tanto para esse tempo quanto para o futuro, né? Que é o futuro das nossas almas. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. A gente deve aceitar isso, né? Buscar sim, a gente tem que cuidar do Espírito Santo. Paulo não está se contradizendo de maneira nenhuma, mas ele está afirmando que o mais importante é a piedade, é você exercitar tudo isso. Se trabalhamos e lutamos é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Então ele está falando que Deus, ele pode operar, né, livramentos, ele pode operar milagres para todos os homens, mas para aqueles que creem, essa esperança é muito maior, porque é uma esperança de uma vida eterna com o Senhor. Então é isso que a gente deve buscar. Ordene e ensine essas coisas. A gente deve sim ensinar essas coisas. Ensinar que a gente deve rejeitar ensinos enganosos. Porque o inimigo das nossas almas, ele está atuante o tempo todo. Para que a gente não busque, para que a gente não seja iluminado pela palavra e pela verdade. Para que a gente siga esses ensinos enganosos, que muitas vezes é sutil, muitas vezes é algo realmente muito radical, muito diferente da nossa realidade, mas para outros não é. Então a gente tem que estar atento e ensinar a verdade. A gente tem que ensinar o que Deus disse, né? Vão e preguem o evangelho a toda criatura, e a gente tem que obedecer isso, né? Ninguém o despreze pelo fato de você jovem, aqui novamente sobre Timóteo, mas seja exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, assim como Timóteo, eu e você, todos nós temos que ser esse exemplo, independente da idade. A gente tem que buscar ser fiel e exemplo em como a gente procede, em como a gente demonstra o amor do Senhor, em como a gente alimenta a nossa fé e como a gente busca essa pureza, essa santificação. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. A gente tem que estar exercitando tudo isso. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Então, Timóteo, ele tinha tido esse delegado a ele, essa função, né? Ele pastoreava lá em Éfeso, então ele precisava desse encorajamento de Paulo, assim como todos nós precisamos. Todos nós que recebemos Jesus, a gente tem essa função, e a gente também precisa ser encorajado, exortado, para que a gente exercite. Todos nós recebemos essa função, de ensino e de falar do Evangelho. Então a gente não pode negligenciar o dom que nos foi dado. Uns têm o dom de fazer a obra do Senhor em funções de liderança, em louvor, nas suas funções profissionais, mas em tudo o Senhor, em todos, o Senhor deu um dom que a gente deve exercer. Seja diligente nessas coisas, dediquem-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atentem-se bem para a própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo como a quem os ouve. Então, aqui nesses últimos versículos também daria uma única mensagem de várias horas, que a gente tem que se dedicar, ser diligente ao nosso progresso. A gente tem que também dar esse exemplo nesse sentido, que os outros nos vejam crescer no Evangelho, porque nós somos uma Bíblia viva, aonde Deus nos coloca. Então a gente tem que crescer, não só para o nosso benefício, mas para também aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos leem,
no nosso ambiente profissional, na nossa família, né, entre os nossos amigos. Então a gente tem que cuidar, né, cuidar de nós, e cuidando de nós a gente está cuidando do outro também. Perseverando nos deveres, né? Aqui a gente viu alguns deveres que Timóteo tinha para com os fiéis, né? Para o povo que ele estava liderando. Agindo assim, você salvará a si mesmo quanto aos que os ouvem. Então, a gente não é responsável pela salvação dos outros, mas a gente é instrumento para o Senhor salvar quem ouve. Então, é muito sério, muito importante isso, porque se a gente se calar em algum momento, a gente vai estar deixando de apresentar a outra pessoa a mensagem do Evangelho. Então, outras pessoas poderiam estar sendo salvas, e se a gente negligenciar esse dom, a gente vai estar também deixando que outras pessoas sejam salvas. Então, não somos responsáveis, mas nós somos, temos a responsabilidade de aceitar o dom de ser instrumento do Senhor, porque Ele Ele opera milagres. Ele operou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e hoje Ele é um Deus de milagres, de detalhes. Eu creio nisso, mas a gente também tem que estar disposta a entregar as nossas mãos, as nossas bocas, os nossos ouvidos, o nosso ser integralmente ao Senhor, para que Ele opere. Para que Ele opere no ordinário, no extraordinário, que Ele faça a transformação completa em nós e através de nós. Então, essa é uma mensagem bem profunda. Eu novamente digo, repito, que busquem. Valeu todo o capítulo de Timóteo. É um livro difícil, tem muitas coisas que a gente até tende a duvidar de que não é bem assim, mas a Bíblia não se contradiz. Então, se a gente buscar profundamente, a gente vai conseguir entender e vai estar trabalhando justamente no que ele nos exorta aqui, que é rejeitar os ensinos enganosos e não dar motivos para nossa mente estar sendo cauterizada. Então, que cada um faça a sua parte, busque, ensine o que sabe, busque aprender o que ainda não sabe e não negligencie o seu dom de estar passando a mensagem da verdade, porque Jesus é a verdade e a vida, e a gente tem que buscá-lo, segui-lo e ser instrumento do seu amor, através de todas as possibilidades que a gente tem nessa terra, até que Ele volte, nos busque e a gente vá viver na glória. Então a mensagem foi essa, que Deus possa estar plantando aí sementinhas no seu coração através dessa palavra. Amém. Glória a Deus. Amém. Como eu disse, né? Essa carta é forte, difícil, complicada. Eu aqui pensando, né? Que como é fácil, muitas vezes, cair em ensinos enganosos. Porque quando esses ensinos enganosos eles vêm, eles não vêm com cara de ruim, não, de mal, não. Normalmente vem e é ensinado por pessoas aparentemente cultas, por pessoas que são belas, que demonstram uma vida de santidade ou que tem seguidores. Então, assim, é muito fácil cair nessas doutrinas de demônio, como Paulo falou, porque ela não vem revestida de demônio, ela vem revestida como coisa boa. Então, se a gente não tiver alicerçado na palavra, a gente vai cair nessas doutrinas de demônio. Por isso que a gente precisa, como o Rafa falou aqui hoje, estar sempre buscando o Senhor, buscando a presença do Senhor, estar lendo a Bíblia, estar vivendo, né, também. Outra parte que eu acho muito, muito interessante é essa aqui, quando o Rafa diz assim, que nós somos uma Bíblia viva. Nós precisamos exalar esse perfume de Cristo. Não só na rua, mas também dentro de casa. Por onde quer que a gente passe.
né? Porque também não adianta, normalmente a gente consegue ser uma bênção danada dentro da igreja, né? Agora, ser bênção dentro de casa que é luta, meu amigo, não é fácil não, é luta, porque ali estão as pessoas que mais conhecem a gente, né? Aquelas que estão dentro de casa. Então, que a gente possa mesmo estar buscando ao Senhor para se santificar e para não cair, né? Tanto nas doutrinas de demônio, como na nossa própria carne, dentro da nossa própria casa ou em ambientes que talvez não sejam ambientes que a gente goste muito e a gente termine se comportando de forma errada, né? Não tendo um comportamento de um verdadeiro cristão. A música que Rafa pediu. A música. Paulo vai cantar? Então vem. Chefe, vai ser vai ser capela, no gogó? Vai ser capela. Eita, que lindo. Polly vai cantar agora, vai fazer um louvor e aí Ju vai orar. Vocês vão anotando aí os pedidos de oração. Que Polly vai louvar aí no gogó. A paz, boa noite. Hoje é aniversário dela, de Polly. Já pode ficar. Eu que tenho que marcar aqui. Pode começar. Esse louvor é com... Pode falar. Esse louvor, ele... Eu acho que ele é o que mais fala, assim, pra mim hoje, porque de fato, minha vida é em glorificação ao Senhor. Então, eu não poderia cantar nenhum outro louvor, a não ser que fosse algo realmente que o exaltasse. Então, por isso que eu escolhi esse louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Diga, coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Faça essa oração nesse momento. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga, eu consagro. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Aleluia. Terminou, Ju? Terminou? Pode vir.
orar então, né, pelos pedidos que estão aqui. Senhor Deus, amado Pai, obrigada, Paizinho, por esse dia, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Oh, Paizinho, eu venho pedir ao Senhor que me use como instrumento, Deus, porque sozinho eu não sou nada e não sou capaz, mas é o Senhor que vai me usar. Como o Rafa disse aqui, né, nós precisamos usar nossos dons, talentos e também ser exemplo para aqueles que estão conhecendo mais de Ti, né, Senhor? Amém. Paizinho amado, eu venho pedir aqui pela família, Senhor, da Edna, que perdeu seu esposo, tem 30 dias. Nós oramos aqui pela vida dele, quando ele estava na UTI, mas infelizmente, né, ou felizmente o Senhor o recolheu, né, para perto de Ti. E eu venho pedir, Senhor, que o Senhor cuide dessa família, da Edna, das filhas Flávia, Leninha, Senhor. Que o Senhor traga, Pai, um bálsamo para elas, Senhor. Que o Senhor traga conforto para esse período tão difícil que elas estão vivendo, de dor, de luto. Que o Senhor possa ser o conforto necessário que elas estão precisando nesse momento, Paizinho. Coloque elas no seu colo, Pai. Coloque-as no seu colo e abrace, Pai, com o seu abraço de amor. Paizinho, eu venho pedir também pela Josiele. Josiele veio pedir pelas famílias, Deus. Ô, Pai, abençoe a família dela e abençoe todas as famílias, Senhor. Nós sabemos que passamos por dias difíceis, mas cremos que com o Senhor, caminhando com nós, Pai, nós vamos ser mais que vencedores e vamos conseguir passar por tudo que vem nos assombrando nesse mundo, Pai. Ô Deus, ser com todas as famílias, com todos os lares, Pai. Ô Pai, eu te peço que os pais, hoje em dia, Pai, consigam receber mais de Ti, Senhor. Estar mais próximo de Ti, Pai, para que isso ajude na criação dos seus filhos, dentro da sua casa, Senhor. Pois nós sabemos, Deus, que a família que é a base. E o Senhor, Pai, o Senhor diz na Tua palavra, né, para crescer e multiplicar, e não somente espiritualmente, mas também com as suas famílias, Deus. Paizinho, eu peço também pelo Everson, Senhor. O Everson vem pedir pela sua vida, pelas petições que ele tem feito ao Senhor em oculto, nas suas orações, Deus. O Senhor sabe tudo que ele pede, tudo que ele precisa, Deus. Senhor, quebra as barreiras, Paizinho amado. Mostre a ele a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. E cuide do Teu filho, que ele possa sentir cada vez mais e mais, Deus, o tamanho do Seu amor por ele. Oh Deus, eu peço também por Polly, Senhor, que está fazendo aniversário hoje. Oh Deus, que a vida de Polly seja cada vez mais abençoada, Deus. Que Polly tenha cada vez mais intimidade com o Senhor, Deus. E que o Senhor possa, Pai, prover tudo que ela precisa, tudo que é necessário, Deus. Mas principalmente que o Senhor vai enchendo, Polly, do Teu Espírito Santo, Deus. Oh, Pai, traga cada dia mais alegria para o coração dela, Senhor. Amém. Que ela tenha vida em abundância, Deus. Oh, Pai, e que o Senhor seja com Polly, seja com as petições que ela faz. Que o Senhor presenteie ela com as petições, Deus, realizando os desejos do coração dela. Claro que vai ser aqueles, Deus, que o Senhor sabe que vai ser o melhor para ela. Amém. Mas que o Senhor seja com ela, cuide dela, Senhor. Cuide da vida de Polly, que ela tenha vida longa, Senhor, vida longa e abundante, Pai. Amém. Paizinho amado, eu agradeço por essa noite, por estarmos aqui, porque eu sei que o Senhor está nesse lugar. Amém. Que eu sinto, Deus, o Espírito Santo entre nós, Pai. Deus, obrigado por cada um que pôde estar presente, quem não pôde estar presente, Senhor, que o Senhor alcance em suas casas, que o Senhor guarde a vida dessas famílias, Deus. Abençoe, Pai, abençoe todos nós, e assim eu te oro e te peço, Pai, e também te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos aqui chegando ao fim de mais umas Déboras, de mais uma segunda-feira. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém? Amém. E até a próxima segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.